Eu acho que a tendência no Recife é muito parecido com você falou lá de Mogi, porque a gente mudou para cá em 2007, então eu não tenho histórico antes disso, eu não conheço, né? Não, Mas 2005. 2005 é em Jaboatão É. e 2007 no próprio Recife, mas Jaboatão é ao lado, né? Então, Hum. eu Então, Jaboatão dos lembro, eu lembro Guararapes. daquela época tinha uns 40, 50 pessoas nos eventos, né? Tinha bastante famílias aqui, né? E realmente muitas pessoas que mudaram, que saíram, foi para outras cidades e foi diminuindo, mas Ô, tem novos barrais que entraram e depois de um tempo não tem mais notícia, né? Aconteceu várias vezes assim, né? Pessoas que aparecem um ano, 2 anos e eles não saíram, né? Só que onde estão, né? É como se não tá mais aparecendo. Até você pode ligar, falar e eles vêm, mas eles não vêm para mais o evento, né? Como se não foi importante, né? Então eu não eu sei. quero Você fazer uma tem como falar? propaganda. Faça, por Eu não favor. sei quando é que isso vai ficar no ar, mas de qualquer forma, nós temos essa comunidade Caranguejo Tabaiaras. Precisamos de pioneiros que Como desejam é vir que para é? Como é cá, que um chama a casal. comunidade? Caranguejo Tabaiares. Ele fica bem Caranguejo perto da Tabaiares. universidade Caranguejo Tabaiaras, comunidade É nossa Caranguejo Tabaiaras. vizinhança. É da nossa vizinhança, é a nossa vizinhança, fica ao lado da Universidade do Ensino, a Escola Politécnica de Pernambuco, e é uma comunidade que tem algumas pessoas que são pesqueiras. Nós temos uma escola municipal lá, tem algumas creches, a comunidade muito receptiva, mas a gente precisa de um casal que possa ir e durante a semana fazer a capacitação dos jovens, poder fazer reuniões de famílias. Então a gente está precisando muito. Assim, é meu sonho que isso aconteça. Eu estou aqui deixando aí no universo meu pedido, meu desejo, né, de ver uma família Bahá'í vir para cá e ajudar a nossa comunidade realmente a florescer. Potencial tem muito, mas nós, quando que trabalhamos a semana toda, não conseguimos dar o apoio. E nossos jovens também, por exemplo, Jasmine agora, que era a nossa Nossa animadora, animadora, ela queria já. estar na Terra Santa. Eu sei que ela vai voltar, em julho ela vai nos ajudar de novo, mas é um pedido que a gente faz. Realmente, os nossos barrais, alguns jovens estão em Brasília agora, né, que acabaram o doutorado, estão lá agora servindo. Como você disse, alguns já se foram também, né, ou estão aqui espiritualmente. Mas realmente eu acho que a comunidade é, tem sofrido, né, com um número reduzido de pessoas. Se a gente vê em duas mãos, eu consigo contar todo mundo que eu conheço daqui, isso entre crianças, jovens e adultos. Pois é, pois é. É uma fase, Então, né? Olha, eu acho que algumas ações, é, claro que a gente dá sugestão e molha. Eu lembro que uma época em Fortaleza, Faridê, sua tia, né? é, Ela falava assim: quem dá sugestão, faz. Pô, acabou as sugestões. Porque, porque se eu não pudesse fazer, eu não ia sugerir, entendeu? Então, isso aí é uma coisa. Mas o que, que acontece? Que a gente precisa de encarar a nossa realidade. Eu acho que muitos de nós, você vê que eu fiz uma introdução para vocês falarem sobre isso. Se eu não tivesse feito a introdução, talvez vocês falariam de maneira diferente. Eu acho que muitas comunidades que eu conheço têm passado por esse momento, esse período, e às vezes não fala sobre ele. Aqui em Mojimirim tem resistência a achar que nós estamos em crise. Fala que é outro momento, que é uma coisa passageira. Claro que é passageiro, nada é permanente, mas a gente precisa de enfrentar. E uma das coisas que eu acho que é eficaz para o enfrentamento dessa situação é aumentar o poder da unidade na comunidade. Eu acho assim, se eu sei que vocês vão estar na reunião e eu gosto muito de vocês, muitas vezes eu não vou por causa da reunião, eu vou por causa de vocês. Opa, vou ver Emília e Simeon. Se eu não tenho muitos amores, não é que eu não goste, não, porque todo Bahá'í gosta de todo mundo, mas tem uns que a gente gosta mais, outros menos. Isso é natural do ser humano. E aí, se vocês estão naquele quadro de que eu gosto menos, falei, ixi, a Emília vai estar lá, Simeon, não sei se eu vou, não. Porque não tem prazer. Isso é triste, mas é real. Então, o que, que eu tenho que fazer? O que, que nós fazemos aqui em Mojimirim? A gente come. Em Manaus era um sucesso comer junto, entendeu? Quando a gente via que a comunidade estava meio balançadinha, assim, um olhando atravessado por outro, a gente combinava uma peixada.
Aí um levava o peixe, o outro levava não sei o quê, o outro ia fazer, o outro levava farinha, cada um levava uma coisa e a gente comia junto. Ia só para comer, não tinha nem oração. A oração é estar junto. A oração é comungar junto, o amor um pelo outro. E a gente comia, todo mundo depois ia para a cozinha lavar o seu próprio prato. Era uma manhã, um almoço de festa. E depois todo mundo ia embora para casa. E aí, depois, durante a semana, todo mundo ficava falando daquela peixada. Quando é que nós vamos fazer outra, não sei o que então? Aí vinha a festa aos 9 dias. Aí todo mundo ia para falar da peixada. Então, eu acho que isso é uma estratégia. Aqui a gente combina almoço comunitário. Por exemplo, nesse próximo dia 8, que não é esse domingo, é o outro, nós vamos ter eleição de delegado. Já vamos emendar um almoço comunitário. A Assembleia já programou, junto com o Conselho, o horário da eleição perto do almoço. E aí ninguém pode falar que não vai porque tem que fazer almoço. Não, vamos almoçar lá. E a Assembleia Local vai pagar o almoço. Para ninguém falar que não posso porque eu vou ter que fazer o arroz, a macarronada, o frango, para levar, então não posso ir. Todo mundo pode. Comer é muito bom. De graça, melhor ainda. Então aí nós vamos, entendeu? Então vamos fazer eleição de delegado, vamos falar sobre o crescimento da comunidade nesse último ano e vamos votar para o delegado e vamos comer junto e depois todo mundo vai embora feliz para casa. Então eu acho que a gente tem que criar alguma coisa para nos atrair uns aos outros. E nessa atração, a gente conversar sobre essa situação que nós estamos vivendo. Numa outra comunidade, numa dessas episódios, Uma Graça de Podcast, eu não lembro quem falou que a gente liga. Se eu estou numa reunião e Emília não apareceu, só o Simeon, e aí, Simeon, cadê a Emília? Ah, hoje ela não pôde vir, que ela não está me sentindo muito bem. Ah, tá. Aí passou, no dia seguinte, minha esposa vai ligar para a Emília. Oi, Emília, como é que tá? Você melhorou? Se ela fala melhorou de quê? Ela não estava doente. Se ela fala, estou melhor, graças a Deus, ela estava doente. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é mostrar para ela que nós gostamos dela e que a gente quer o bem-estar dela. E a gente ficou preocupado e triste de não vê-la. Então, alguém pode ficar responsável de quando alguém faltar numa reunião, ligar para essa pessoa, mas só para dizer, só para perguntar como é que ela está. Teve um período da minha vida que eu fazia isso com 5 pessoas por mês, porque na época era interurbano é caro, né? E professor não universitário, professor universitário, ganha dinheiro, mas o resto não. Então, eu ligava. Já liguei, por exemplo, vocês conheceram o Luiz, né, o Lu Gonzaga, que morava em Fortaleza, que é irmão do Carlos, né? Ligava para ele, que já tinha muito tempo, muitos anos que eu não via. Ligava para outro amigo lá em Manaus, ligava para outro amigo em Porto Alegre, e só falava, e aí, Simeão, como é que você está? Quem está falando, Padinha? Falei, tudo bom? Ô, Padinha, quanto tempo, hein? Pois é, rapaz. Então, como é que você está? Tudo bem? Aí você falava, tudo bem, o que você quer? Ele já achava que eu queria alguma coisa, porque ninguém liga para ele de graça. Aí eu falei, não quero nada, eu só quero saber como é que você está. Você está bem? Tinha amigos fraternos que falavam, não acredito, você quer alguma coisa? E eu falava, não quero, porque não tem hábito de receber uma ligação de outro amigo, de outro irmão, e perguntar como é que está. Às vezes não faz isso nem com a família, quanto mais com... Então nós temos que mudar essa prática. E aí eu acho que vai ter uma repercussão positiva. Eu fico só pensando se Abdu'l-Bahá estivesse entre nós e fosse numa festa de 9 dias e eu não aparecesse. Acho que ele não ia ligar para o telefone, ele vinha aqui em casa para saber como é que eu estou. O que aconteceu que eu não fui, né? Mas acho que essa questão de ligação, né, falando assim, para mim também essa questão de visitar os lares, não é só, eu vou visitar porque eu quero ensinar esse textinho com você, mas às vezes é só visitar e ver como é a pessoa. A gente já presenciou isso na comunidade, na vizinhança, né, tô fazendo, às vezes você chega lá e a pessoa vai começar a contar sobre a vida dela, né, o filho que morreu, muita tristeza, mas ela quer falar, ela quer se livrar dessas coisas falando com alguém, né? E você não precisa tocar, eu vou falar
frase de você só ouvir, só escutar. E a gente está começando a fazer essas coisas na vizinhança, mas acho que temos que fazer com os barrais de longo tempo também. Só, como você falou, ver como é a sua vida, como está passando. Exatamente, exatamente. Aqui nós estamos fazendo isso, começamos com a Assembleia. Os membros da Assembleia, um visitar o outro, porque a cultura aqui em Mojimirim, nessa região aqui de São Paulo, é ninguém visita ninguém. Nós nos encontramos na sede. Saiu da sede, cada macaco no seu galho. Aí nós estamos tentando quebrar isso desse jeito, visita aos lares, mas começando conosco, com os membros da Assembleia. E isso é muito bom, quer dizer, isso é exatamente o que você falou. Não é fazer nada. Às vezes alguém até fala, quando recebe uma visita, ou quando a gente vai fazer uma visita, alguns amigos falam assim: vamos fazer uma oração? Eu falo, que boa ideia, vamos fazer assim. Pronto, já criou um clima espiritualizante ali. Então é isso que tem que fazer, mas às vezes a gente fica esperando que os outros façam, né? Acho que nós temos que fazer, sugerir numa festa da noiva diz que a Assembleia faça entre os seus próprios membros. Fazer, a gente precisa de reagir, porque depois da crise tem que vir a vitória. Se a gente não fizer nada, continua a crise, né? Mas, gente, e as histórias assim da experiência? Essa experiência é presente agora, então esse de um momento, Recife também tá lutando para ampliar a participação coletiva, né? Eu acho que em diferentes épocas a gente teve experiências diferentes e a gente tenta não cometer os mesmos erros do passado, né? Mas aí eu acho que a gente se paralisa do outro lado, a gente, né, puxa muito de um lado, depois. E esse negócio mesmo de trazer as pessoas. Eu tenho uma amiga que diz, eu sou uma Bahá'í fake, né? Do mesmo jeito que eu digo que eu sou uma persa fake, né? Ela diz, eu sou Bahá'í fake. Mas é porque eu sempre digo para ela, você é muito mais Bahá'í do que eu, né? Mas tudo bem, ela que vai para. Por exemplo, se não fosse ela, não podia. Nesse final de semana, Dudu e Simeão foram para Salvador, eu tava só. Né? Não fosse ela para me ajudar, não teria ido. E ela se chama de fake, né? Mas é assim, super animada, vem para as reuniões, né? Eu fico pensando, às vezes a gente mesmo criou um certo receio, a gente ficou tão científico e tão espiritualizado, sei lá, que a gente não quer nem convidar as pessoas para participarem do processo, né? E se sentirem parte do processo, né? Ou a gente quer uma coisa, uma perfeição que não existe, nem a gente tem perfeição, como é que a gente quer dos outros, né? Eu acho que a gente mesma, às vezes, eu sinto muita gente, assim, que tem muito menos do que isso e que vai, que fala, e que busca, e que traz, e a gente, com tanta coisa boa, às vezes tem receio de levar a mensagem, de chamar as pessoas para se juntar a nós no processo. Eu acho que com receio de que a gente que tem que fazer, né? E eu tento lutar contra esse elemento interno, né? Dizendo que não, a gente precisa dessas pessoas porque elas já é que vão levar avante, né? Mas assim, a gente ainda não aprendeu a fazer, está aprendendo na prática, né? Mas eu acho que a gente tá vivendo, como você disse, essa crise de como convidar as pessoas sem parecer que, né? Com receio de que elas vão embora ou que, né, não estejam prontas suficientes e não tendo fé, né, na capacidade delas, não sei o que está nos paralisando, né? Mas eu sinto isso também. Você sabe Eu acho uma também coisa uma. aqui? Sim, Acho, Simeão. nossa, eu acho uma coisa que mudou na cultura no geral, mas também na comunidade Bahá'í, foi na época da pandemia, Ah, muitas coisas mudaram para ser online. baqueou, E né? era uma bênção, porque a gente manteve contato. A gente estava trancado em casa, mas manteve contato, até ampliou, pode ter como esse podcast, né? Falar com pessoas de outros estados, outros É, países, mas é muito difícil voltar para ter essa vida comunitária presencial. Eu acho que é verdade. muito conveniente. Eu vou ficar em casa, vou ligar o computador, fazer uma oraçãozinha. Tá? E é diferente. É uma ferramenta que ajuda nesse ponto, mas não pode resumir tudo. Eu acho que não é só na trabalho, é uma coisa na cultura. Eles estão mudando para fazer tudo virtual. E você perde esse calor humano, essa sensação de ser juntos de outras pessoas. E é realmente Uma coisa que eu acho que eu panca. sou contra é a agenda, porque a agenda toda presinha, né?
2 às 4, 4h30 tem outra reunião, você tem que correr de um para o outro. Então, mesmo sendo presencial, a gente vai com um objetivo bem claro. É assembleia, ou é festa 19 horas, ou estudo, mas é 2 às 3, porque 3 horas a gente já tem outro compromisso, né? É tudo assim, muito mecanizado, às vezes. Isso Pois também é, prejudica um pouco essas relações. é. E hoje aconteceu isso, né, com a nossa gravação aqui. Você falou quando é que vai ao ar? Vai ao ar a partir de janeiro. Então, nós vamos, depois que terminar a nossa gravação, nós entramos no processo de treinamento de paciência. Porque aí tem alguns que falam, não preocupa não, fica tranquilo, eu não tenho pressa não. Aí passam 15 dias, fala, quando é mesmo? Janeiro. Ah, tá. Cadê? Já Depois mais saiu. 15 dias, não é dezembro não, né? Não, não é dezembro não. Aí teve um que falou assim, eu já entrei em contato, foi um amigo que nós participou de um episódio dos Estados Unidos, aí ele falou, já conversei até com o presidente aqui para convidar para conversar com o presidente aí do Brasil para te apertar, ver se esse negócio, se assumir o episódio, vai ao ar. Então é Pode isso. colocar a gente lá para frente, a gente não está com pressa não, viu, Padinha? Não, Pode deixar. você sabe que nem eu sei quem é o primeiro, quem é o segundo, porque, na verdade, a gente deixa meio que na mão do editor. Na medida que ele vai editando, ele vai colocando número, né? E agora, essa 8ª temporada, nós vamos ter partes 1 e 2 para todos os episódios. Então, a paciência vai ser maior. Porque antes a gente colocava parte 1 e parte 2 só para convidados como vocês, casal. Quando era indivíduo, era uma vez só. Mas aí teve algumas sugestões para quebrar, porque em média a gravação é em torno de 2 horas, né? Aí a gente, quando era um indivíduo só, uma pessoa, 2 horas direto. A maioria não senta na frente do computador ou fica com o celular vendo as 2 horas. Coloca enquanto está fazendo comida, enquanto está lavando louça, enquanto está dirigindo para o trabalho. Enfim, momentos de fazendo alguma coisa mecânica, né? Então aí não acho que não vai ser mais suave se for 1 hora para todo mundo. E se alguém perde uma parte ou um episódio, pode também ver depois, né? Mas deixa eu falar uma estratégia. Tem muitas estratégias. O Guardião fala que existem tantas estratégias para fazer ensino quanto o número de barrais, né? Então, quer dizer, são muitas estratégias. Mas uma estratégia que Simeon pode realizar com o maior sucesso, que é o que eu fazia com Bob Misseler. Vocês conheceram Bob Misseler, Emília, com certeza, né? Eu Então, sei o nome, ele estava aqui no Brasil, né? um Eu não conheci, americano. mas o nome é muito familiar, acho que deve ter Hã? muita gente falado dele. O nome é Sim. familiar, acho que não sei se eu É. tinha conhecido não, mas acho Então, que... ele é um americano, viveu muitos anos no Brasil, tinha um leve sotaque, quer dizer, o suficiente para a pessoa saber que ele era estrangeiro. E aí, quando a gente saía para fazer ensino junto em alguma situação, principalmente rodoviária, que naquela época toda viagem era ônibus, né? Instrutor viajar de avião é muito luxo, porque uma passagem aérea de avião dava para 200 instrutores viajar de ônibus. Aí a gente sentava um do lado do outro na rodoviária, naquelas locais de espera, e ele pegava o folheto Bahá'í e tentava ler o folheto, mas com um forte sotaque americano. E aí perguntava para mim, o que significa tal coisa, né? E aí a gente percebia que a pessoa do lado ficava curiosa para saber o que era aquilo que ele estava. E aí nós descobrimos uma estratégia mais poderosa ainda. Ele não perguntava mais para mim, ele perguntava para um amigo que não era Bahá'í. Ele falava com sotaque que, olha, eu não sei muito bem português, você podia ler para mim o que significa essa... Aí o cara pegava o folheto Bahá'í e lia para ele. E aí ele falava, nossa, que lindo isso, o que você achou? E aí ensinava a fé desse jeito. Nós, no ônibus, quando a gente, em Belo Horizonte, éramos jovens, íamos para a reunião de fireside, de reunião de amigos, a gente sentava no ônibus, em cadeiras sozinhos. Não tinha ninguém sentava do nosso lado. Eram 3, 4 jovens, né? Sentava sozinho. Quando sentava uma pessoa do lado, um dos meninos, um dos amigos, sentava atrás. E aí começava um falar da fé Bahá'í para o outro. E aí eu virava e perguntava, isso é religião?
Aí eles falavam, é. Aí eles começavam a ensinar a fé para mim. Então éramos três e tinha uma pessoa que não era Bahá'í. Aí a pessoa ficava curiosa, falou, poxa, que religião diferente, hein? Aí a pessoa entrava na conversa. Chegou o ponto da gente levar uma dessas pessoas para a reunião. Eu falei, nós estamos indo para uma reunião, não é igreja, é a casa de um amigo lá, e a gente fica conversando sobre esses assuntos. Você não quer ir? Era um domingo à noite. Nós chegamos a levar um contato. Então, quer dizer, tem muitas maneiras, mas não tem, para mim, não tem mais nenhuma no momento poderosa do que essa, que a gente está num supermercado e pergunta para qualquer um o que ele acha que está esse mundo. Quando o cara fala, a gente pode até provocar, fala, nossa, está muito caro isso, né? Outro dia custava metade do preço. Nossa, isso é um absurdo, está tudo muito caro. Todo mundo gosta de reclamar. E aí, quando reclama, você pergunta, o que o senhor acha? Por onde é que esse mundo está indo? Ixi, já está perdido. Pronto, deixa o amigo falar à vontade, aí depois você fala da fé e convida para uma reunião. Então, eu acho que ensinar não é difícil. O difícil é a gente querer julgar. Esse é o problema. Porque a gente olha para um amigo, quantas vezes já passou isso em nós? A gente vê uma pessoa, em qualquer ambiente, numa loja, no supermercado, até mesmo esperando um ônibus, esperando o metrô, esperando um Uber, e chega uma pessoa do lado, você olha para ela e fala, isso aí não tem cara de Bahá'í, não. E não ensina, porque o Deus aqui já decidiu que ela não merece, não tem cara de Bahá'í. Que Bahá'í tem cara? Mas assim, então a gente tem que tomar esses cuidados do julgamento, porque sem querer a gente julga, acha que a pessoa não vai gostar. Ela vai. Eu tenho Edilúcia, vocês conhecem a Edilúcia de Juiz de Fora? Edilúcia, uma querida Bahá'í lá. A gente fazia reuniões de amigos toda semana em casa, né? E ela, Bahá'í, e ela, a mãe, a tia, todo mundo. E aí um dia ela chegou triste lá em casa, na reunião. Falei, Edilúcia, o que houve? Você está com a carinha assim de quem matou 7, matou 14? Ou quem matou 14, né? Aí ela falou, não, porque no trabalho, ela trabalhava num escritório de engenharia. Aí ela falou, não, porque no trabalho um amigo meu lá hoje, colega, me chamou de fanática. Falei, por que te chamou de fanática? Porque você está ensinando a fé? Ele falou que tudo meu é Bahá'u'lláh, porque Bahá'u'lláh falou, porque Bahá'u'lláh escreveu. Juro por Deus que eu não fico falando só que Bahá'u'lláh fez, que Bahá'u'lláh escreveu. Eu falo do Guardião, eu falo de Abdu'l-Bahá, eu falo do Bab. Falei, então tu é fanática mesmo. Então, assim, quer dizer, olha, coitadinha, né? Ela é jovem, né, ainda na época. Então é assim, a gente fica preocupado com o que o outro vai também pensar de nós. Então é tanta coisa. Gente, mas essas experiências todas, vocês foram para Aracaju, de Aracaju, Campina Grande. E o que levou? Não? Ou não? Não, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiz meu mestrado, doutorado, né? E no Casaram, último ano, voltaram casados. aí casamos, aí ele está fazendo mestrado, eu esperei ele terminar, eu trabalhei 2 anos numa empresa MRI, Midwest Research Institute, aí a gente voltou, teve um concurso na Federal de Sergipe, aí Ah, eu sim. fiz, passei. Aí a gente trabalhou 2 anos lá, e aí depois Simeon foi chamado para trabalhar na TIM aqui, em Recife. Aí eu deixei lá, fiz de novo concurso e entrei na UPE. Isso. Mas Campina Grande eu morei quando eu era jovem, Quando até era minha solteiro. graduação, aí É. depois... Não, por que eu perguntei? Só para relembrar os nossos espectadores que isso é pioneiro. Porque às vezes já convidamos, já tivemos recusa de convites de amigos que falam: não, eu não sou pioneiro. Falou, como não é pioneiro? Você foi de um lugar para outro, você foi para outro lugar, foi para não sei onde. Falou, todos esses lugares é porque eu era transferido. Foi meu emprego que me levou para lá. E falei, então lá você deixou de ser Bahá'í. Não, claro que não. Falei, então a Casa de Justiça fala isso aí. Perguntaram, acho que foi até essa nossa Assembleia Nacional, o que significa ser pioneiro? E ela respondeu que ser pioneiro é todo aquele Bahá'í que sai do lugar onde vive, nem é onde nasceu, é onde vive e muda para outro lugar e continua ensinando a fé. Continua a sua vida sendo dedicada à fé. Não importa se ele foi transferido do trabalho ou se ele ganhou na loteria e comprou uma fazenda naquela cidade, não importa a razão,
mas desde que ele saiu de onde ele estava e foi para outra, é o caso dos seus. Eu estou falando isso só para ilustrar para amigos que nós também gostaríamos de convidar, caso estejam assistindo, saber que o pioneiro também está nessa categoria, como hoje, né? Tem pioneiro de vizinhança, né? Lembra o Carlos Alberto? Caca morava em Brasília, naquela que antigamente chamava de cidade satélite, né? São Sebastião. Ele mudou de uma rua de São Sebastião para uma outra rua do mesmo bairro, mas onde tinha uma atividade maior de vizinhança. Então, pronto, ele foi pioneiro no mesmo bairro, nem não foi só na cidade, na mesma cidade. Me lembra foi uma palestra do Mr. Birkeland, né? Senhor Birkeland, que é membro da Casa de Justiça, né? E ele falava assim, né? No passado, o pioneiro era, você vai para outro país, outro lado do mundo, né? Depois, outro estado. Agora está indo para outro bairro, vizinhança. Então, daqui no futuro, você vai mudar para outro andar. Vai dizer, no quinto andar do prédio não Não tem tem barraca. Eu barraca. vou ser pioneiro do quinto andar. Exatamente. Olha, na época que seus pais, Emília, moravam em Campina Grande, que você era criança, Recife precisava de pioneiro. Eu acho que Varrider já estava em Aracaju, mas Fortaleza tinha seus avós, né, sua tia. Quem mais? Belém, acho que Zé Carlos. Era assim, tinha um monte de cidades do norte, principalmente, e do nordeste que precisavam de pioneiros. E eu lembro que os apelos que faziam é esse aí que Simeão lembrou. Os apelos eram assim, gente, temos meta em tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar, por enquanto. Porque no futuro vocês vão querer ir, a Assembleia Nacional vai falar, não precisa. Lá já tem uma família de pioneiros. E às vezes duas famílias é muito bom, mas às vezes duas famílias são como velas, como o Abdu'l-Bahá fala, né? Se ficar muito próximas uma da outra, uma derrete a outra, uma atrapalha a outra, não ajuda. Cada uma tem que ir por um lugar. Eu lembro em Belo Horizonte, numa época, nos anos 70, houve um instituto para levantamento de pioneiro, levantaram 39 pioneiros. Dona Efate queria morrer. Dona Efate era pioneira, né? Na época, em Belo Horizonte, uma das famílias. Ela queria morrer porque vai acabar a comunidade. Não só não acabou a comunidade, como a comunidade cresceu. E aí tinha mineiro comendo queijo por esse Brasil afora. Por onde tinha mineiro, tinha queijo, você sabe, né? Então é assim. Então não diminui quando sai um pioneiro e entra outro. Mas isso que você falou é uma grande verdade. Vai chegar o ponto que não precisa. Já estamos nessa fase, que já está precisando de pioneiro de um bairro para o outro, né? São Paulo está toda separada também, dividida, setorizada, né? Não dividida, setorizada, que às vezes tem uma atividade num lado da cidade e outra atividade do outro, que demora às vezes 2 horas e meia para o cara sair de ônibus ou metrô e ir para aquela atividade. Quer dizer, ele vai ter que ter 4 horas só para deslocar. Ele não vai, porque é muito tempo, né? Mas então, se alguém pergunta para vocês o que tem que fazer, o que o coração do Bahá'í tem que estar para que falasse, olha, acho que eu vou dedicar minha vida a servir a fé em outro lugar, ou em outro bairro, ou noutra vizinhança, na opinião de vocês? Amar, Bahá'u'lláh e a humanidade. Eu acho que esses dois, né, o que leva a gente a ensinar a fé, acho que para todo Bahá'í é esse, né? É amar a humanidade por amor a ele, servir a sua causa. Em cada lugar vai ter suas próprias necessidades e você vai se conhecendo, vendo suas capacidades, colocando a serviço dela, dessa sociedade, dessa comunidade. Eu acho que a gente está sempre refletindo. Eu acho que a gente também está conectado com a fonte da aliança, né, de Deus. Esses dias foi o dia da aliança, você mandou uma mensagem tão linda, da gente lembrar desse antigamente era convênio, eu acho mais forte porque eu estou mais acostumado, mas eu estou tentando treinar para dizer aliança, né, mas esse contrato de Deus conosco, de nunca nos abandonar e trazer a palavra, e nessa revelação a gente ter a Casa Mensal de Justiça, que nos traz as mensagens, que nos conecta com essa força, que é o eixo, né, que nos une
né? Porque realmente é muito fácil se desunir nessa sociedade. Eu penso de um jeito, você do outro, a gente começa a discutir. Mas se a gente não tiver, né, esse princípio de unidade da humanidade, saber que não importa qual cor, classe social, se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou da França, da África, sei lá, de onde quer que eu seja, a gente faz parte de uma única família, né? Quando vai falar de sois os frutos de uma mesma árvore, as folhas de um mesmo ramo, é realmente ter esse amor apaixonado, né, por essa criação dele e estar conectado, né, com as mensagens que estão chegando e como é que a gente pode servir. Em cada momento, em cada lugar vai ser diferente isso, eu acho. A gente vai ter que estar conectado. Porque o que você entende hoje, amanhã é outra coisa. Se você não está conectado com a realidade e com essas mensagens, você às vezes você não sabe como você pode contribuir. Talvez Eu acho, eu acho que, complementando, acho que tem que ter coração sempre aberto, né? Porque às vezes você não sabe como vai ser a resposta, né? Você pensa em Deus para te guiar, para te dar forças, para te dar essas oportunidades, e às vezes chega de uma forma que você não esperava, e você tem que se virar, né? Mas eu estou dizendo que é uma coisa que você tem que sempre estar aberto de oportunidade, que são sempre lá. Não pode se fechar, é fácil fechar, acho que tem que ser assim, desse jeito. Depois é totalmente diferente, né? Quando eu tinha 18 anos, se alguém falava para mim, né? Ah, você vai entrar numa religião iraniana, você vai mudar para o Brasil para a sua vida, eu não acreditava nunca nessas coisas. Não faz sentido, né? Mas a vida é assim, você vai onde Deus te leva, né? E você Nesse período que vocês estão aí já, quantos anos de casado? Nós casamos 2 de fevereiro de 2000, 24 24 anos, anos, vai quase fazer chegando a 25. 25. Chegando a 25. 25. Nossa, que beleza, que maravilha. Realmente é um exemplo para a juventude, né? Quando eu era mais jovem, nossos pais falavam, casar é uma vez só, hein? Então a gente tem que honrar isso, né? Porque realmente casamento também é como a fé, né? Tem as suas fases, né? Cada período é uma fase, né? Mas o que eu queria colocar é, vocês lembram de algum desafio? Porque até agora nós falamos muito de flores, né? De coisas maravilhosas. Claro que teve algumas dificuldades, como nossas comunidades têm passado, mas a gente sabe que às vezes é como um elástico, né? Tá puxando, parece estar andando para trás, mas quando solta, isso vai longe, né? Vai tomar uma distância maior do que aquela que já foi caminhada, né? Então, mas teve problemas, o desafio. A gente não fala problema mais, né? Ninguém tem problema, só são desafios. Então, vocês lembram de algum desafio? Só, nossa, esse desafio não está sendo fácil e tal. E por alguma razão, vocês, graças a Deus, reuniram forças e conseguiram superar. Às vezes o desafio não são seus, desafio pessoal, é um desafio geral. Eu lembro, quando eu faço essa colocação, eu estou lembrando de uns 10 desafios assim que não eram meus, mas eu estava envolvido, né, na atividade, e eu falei, nossa, como é que pode acontecer um negócio desse? Vou contar um pequenininho, para vocês irem pensando. Nós estávamos ensinando na região da Lagoa do Abaeté, em Salvador. E naquele período tinha uma escola municipal que os professores eram contratados pela prefeitura, contratados e pagos pela prefeitura. Mas quem mais ou menos administrava a escola era a Assembleia Local de Salvador, com currículo, com a programação diferenciada das demais escolas, embora obedecia aquele núcleo comum do currículo. A parte diversificada é que os Barrais introduzia algumas inovações. E nós tínhamos aula para criança, com mais de 100 crianças. Até que um dia nós chegamos para dar aula, não tinha nenhuma criança. E as crianças, quando era próxima à nossa chegada, já estava toda de banhozinho tomado, talquinho no pescoço, toda arrumadinha, todas bonitinhas para a aula, né? E não tinha nenhuma naquele dia. Aí depois nós soubemos que uma das crianças, não daquelas crianças, mas uma criança daquela região foi sacrificada. Mataram uma criança como um sacrifício de umbanda, de macumba, essas coisas. E aí
pessoas que eram contrárias aos ensinamentos da fé falaram que foram os Barrais que providenciaram isso. Eles não queriam nem chegar perto da gente. Para encurtar a conversa, depois a polícia, claro que entrou na história, descobriu quem foram os criminosos, e gente foi presa e tal, e viu que não tinha nada a ver com a fé Bahá'í, e aos pouquinhos as crianças voltaram à aula e tudo mais. Mas teve um períodozinho ali entre descobrir o que aconteceu, quem é que fez, que realmente a gente era até, às vezes, ameaçado de morte. Então, quer dizer, foi um grande desafio. Mas a nossa perseverança, a manutenção, graças a Deus, as pessoas que nos conheciam, que principalmente eram os pais, pai, mãe e professores da escola, que nos conhecia, sabia que nossa índole estava longe de ser parecido com o que aconteceu. Mas isso são desafios. Claro que eu contei o que me veio na cabeça, mas é muito trágico. Eu não espero que vocês contem nada parecido, mas alguma coisa assim que realmente teve uma repercussão muito negativa e que desafiou realmente a sabedoria e até o conhecimento de vocês. Se não lembrar, não tem problema. É porque sempre alguém pergunta para nós, manda mensagem falando assim, Padinha, tá muito bonitinho esses pioneiros, só são flores, não tem espinho nesse caminho. Eu falei, vou perguntar. Então, desde esse dia que nós recebemos de alguns amigos esse alerta que a vida de pioneiro não são só flores, a gente sempre pergunta, faz esse questionamento, né? Vou falar uma coisa que é um desafio para mim, né? Como mulher nordestina, cientista, doutora, pós-doutora, sei lá, né? Porque, de um lado, Barrola diz que a educação é muito importante, que a gente deve ir ao máximo possível, né? E eu acho que a comunidade Bahá'í ainda faz uma coisa além, né? A gente dá prioridade até à educação da mulher, né? Então, sempre, na minha família, pelo menos minha avó era professora, meus pais sempre deram muita importância à educação, e eu acho que em toda a sociedade já desperta a necessidade de se realmente investir na educação, né? E quando a gente decidiu vir para o Brasil, eu vim por um sentimento, eu acho que um tanto egoísta, de não ser uma pessoa, assim, não fazer meus filhos passarem por algumas das coisas que eu tinha passado, né? Como eu disse para você, de não conhecer a cultura, os feriados, a forma de ser, né? Eu disse, não vou fazer. E depois, assim, hoje em dia, quando eu reflito, eu digo, não sei como meus pais fizeram tanto como fizeram, né? Eles me levavam para aula de piano, de balé, de natação, de inglês. Eu não consigo levar meus filhos em nenhuma aula extra. É incrível, né? E eles fizeram tudo aquilo e eu ainda achava que não conheciam a cultura do país, não sabiam as festas exatas ou a comida adequada. Não, mas deixa eu te interromper, mas essa de levar os meninos para a festa de São João, vestidos de persinha, isso foi sacanagem. Todo ano, não o primeiro ano, só o primeiro ano, todos os anos, nunca comprou uma Temos as fotos a gente tem registradas. fotos Né? para registrar. O que passava na sua cabeça, Emília? Pelo amor de Deus. Da minha ou da minha mãe? Da sua, né? Que você levava. Não, minha mãe levava A sua mãe eu era levava criança. você. O primeiro ano eu desculpei manhã, porque ela disse que eu perguntei o que era isso. Ela Foi disse, sua mãe, sim. country. Tem que ir com a roupa do interior. Aí ela foi traduzir country, aí ela traduziu country como país. Aí disse, não, deve ser do país. Eu disse, mãe, tá certo. O primeiro ano eu aceito. Eu tinha 2 anos de idade, você botou a roupa persa, com véu persa, com tudo persa. E aí, no segundo ano, você não percebeu que todo mundo tava para lembrar. Mas todo santo ano era uma coisinha brilhante. Meu Deus do céu, foi você a vítima. Eu fui a vítima e não queria que meus filhos passassem por isso. Aí, por isso que voltei para o Brasil, né? Mas aí eu sempre fico pensando, tá, eu sabia o que eu queria ser professora universitária, trabalhei para isso e fui rápida e queria morar no Brasil. Então, para mim era muito claro o meu caminho acadêmico, né? E nunca na minha cabeça passou que eu ia ficar em casa com os meus filhos, né? Apesar de que hoje em dia, se eu pudesse voltar ao tempo, eu escolheria eu ter ficado na educação dos meus filhos, né? Mas
A gente consultou e lia as escrituras, e nossa interpretação disso era que não importa quem vai ficar com as crianças, alguém, claro, vai ter que se dedicar à educação das crianças, está em casa, alguém está conseguindo mais dinheiro, talvez, agora nesse momento, vai e trabalha, e como educação, né, era bom para todo mundo. Então, a gente fez essa escolha, eu me lembro muito bem, Dudu tinha acabado de nascer, 16, 17 anos atrás, 16 anos atrás, eu diria, né, uns 16 anos atrás, e Simeon, que tinha um trabalho bom, era equivalente, eu na universidade, Na eu época na quando companhia de eu empresa. fui mudar para Rio, foi exatamente aquele E aí eles cancelaram essa parte de banco de dados do Nordeste, que era aqui em Recife, e mandaram para o Rio de Janeiro e transferiram ele. Eu fiquei sozinha com uma criança de 3, 4 meses aqui, 6 meses sozinha, descabelada, dando aula na universidade com full time, né? Assim, descabelada mesmo, né? E aí a gente tomou uma decisão naquele momento que foi, eu fui para o Rio de Janeiro, não gostei da cidade, todo esse negócio do preconceito, né, que eu tinha passado quando era criança, quando fui para São Carlos, volta, né, à tona, e eu digo, Deus me livre de ficar nesse lugar, o pior dos dois mundos, né, que eu diria, dos Estados Unidos. Pior que quando cai aqui, todo mundo é baiano, né? Não, eu era paraibano, né? E o pior é que Paraíba. eles estavam falando verdade, só que eu sabia que eles não sabiam o que era Paraíba, né? Eles não sabiam o que era paraibano. Aí eu tenho preconceito contra o Ah, é, preconceito do dele. Rio é Paraíba, do Rio é Paraíba. É, mas assim, eu com muito orgulho de ser paraibana, ainda Claro. caprichava no sotaque também. sotaque, né? Eu que falo certo, vocês aqui não entendem direito. De qualquer forma, mas assim, eu digo, não vou suportar aqui, porque é o pior dos dois mundos, né? Todas as mazelas de um país em desenvolvimento e ainda, né, com todas as mazelas de um lugar desenvolvido, assim, quase como os Estados Unidos, materialista também, longe, tudo longe. Eu digo, não vou ficar, não vou conseguir não, morar aqui não. E a gente faz a decisão estratégica, olha, meu salário é igual que o seu, vamos voltar para Recife, lá a gente tem uma casinha, custo de vida menor, tu fica com as crianças e eu vou trabalhar. Da teoria estava tudo certo. Agora, na prática, né? Aí o que eu queria dizer é que, se fosse hoje, minha decisão seria diferente. Eu agora, como mãe, eu acho que a visão da mãe as mulheres têm algumas qualidades que eu acho que são peculiares, né? As mulheres, não sei por que a gente veio com essas qualidades, né? Apesar de que nossa alma não tem sexo, né? Mas essa capacidade de visão, de trabalhar várias coisas ao mesmo tempo, é muito importante no desenvolvimento das crianças. E a Casa da Justiça é muito clara, assim. Eu fiquei impressionada quando eu fui lá, porque eu fui fazer meu pós-doutorado naquela época que a gente foi em 2011. Eu tinha recebido uma bolsa para fazer meu pós-doutorado e eu ia fazer em Portugal, inclusive fui para Portugal. E nesse meio termo chamaram o Simeão para a Terra Santa. E aí eu falei com o meu orientador, disse, olha, meu marido está indo para lá, não tem como eu fazer esse pós-doutorado com a universidade lá. E falei com o professor lá, me aceitou e a Casa da Justiça aceitou, né? E aí eu fui fazer meu pós-doutorado lá, mas com duas crianças pequenas, uma de 3 anos, outra de 6, 7. E aí, quando eu fiquei sabendo dessa regra da Casa da Justiça, que toda mãe que tiver criança até 5 anos, o serviço dela, ela está prestando serviço, mas é cuidar dos seus filhos, da educação dos seus filhos. Não que as Esse é crianças. o serviço. Esse é o serviço que você está prestando, educar, né? E aí eu disse, meu Deus, que coisa mais sábia, né? Usar o dinheiro naquilo que. A minha capacidade como mãe era mais reconhecida do que qualquer outro serviço que eu podia prestar à sociedade, né? Apesar de que eu estava fazendo meu pós-doutorado, então eu não obedeci tanto o que deveria estar fazendo de qualquer forma, mas assim, naquele momento eu percebi que não, tem alguma sabedoria aí, né? De que a mãe possa ficar com essa criança no desenvolvimento daqueles 5 primeiros anos de sua vida, né? Que a Casa da Justiça diz que ele paga para você fazer isso, esse é o seu serviço, é Sim. educar seus filhos, né? Então, eu acho que esse foi um momento, e foi difícil para a gente esses anos todos, né? Porque um homem com a carreira é engenheiro de computação, com mestrado em sistema de informações geográficas, com muita capacidade, honesto, né? Eu fico dizendo, e aí, na verdade, vivendo de bico agora, aqui, acolá, né? Porque, mas assim, sem ele também eu não poderia trabalhar tranquila, porque é ele que levava para a escola, ele que, né, sei lá, tem que levar para o médico, fazer as compras. Então teve que fazer todo aquele trabalho que, né, seria de mulheres, a gente disse, não, mas a gente não tem preconceito, né? Se eu posso fazer, você pode fazer, mas assim, foi difícil, assim, eu diria, eu acho que para ele foi mais difícil, talvez, não sei, mas para mim, assim, eu via esse sofrimento, né, de certa forma, mas esse sacrifício que ele fez que possibilitou a gente pagar as contas de qualquer forma, né? Mas que hoje talvez eu fizesse diferente, não sei. Ou se a sociedade aprendesse e reduzisse a carga de trabalho de todo mundo, para que todo mundo pudesse contribuir com a educação dos filhos, acho que seria melhor ainda. Vai Mas chegar lá, né? assim, Vai.
é um sacrifício, mas como eles falam, você está sacrificando alguma coisa para uma coisa melhor, né? Porque eu tinha um emprego bom nos Estados Unidos, né? Eu larguei para vir para o Brasil, né? Larguei esse outro emprego para ficar com as crianças, né? Mas se não fizesse, né, pode ser que você também não, fica com um babá, sei lá, a gente não sabe como vai criar a criança, né? Então Agora, uma era coisa, coisa importante fazer e mesmo com as dificuldades, a gente tem que lidar com isso, né? mas uma coisa muito bonita e foi muito importante, é o processo de consulta. O que vocês fizeram. Nós passamos por coisas semelhantes também, mas tudo é consulta. Depois que oraram, meditaram, tomaram uma decisão, experimentaram, é correr para o abraço e ser feliz, porque isso é outra coisa que a gente fica julgando. O que, que o pessoal vai pensar? Um rapaz com tanta capacidade, com não sei o quê, fazendo não sei o quê, está feliz? Está dando para sustentar a família? Está feliz? Está educando os filhos? Pelo amor de Deus. Então é assim, eu lembro que nós, em Manaus, o Comitê Nacional de Ensino mandou para algumas assembleias locais solicitando pioneiros com certa urgência. Faltava um ano para terminar o plano, acho que era plano de 5 anos, tanto plano que a gente esquece é o número, a quantidade de anos, né? Mas era Mossoró, no Rio Grande do Norte, Juiz de Fora, em Minas, e uma outra cidade que eu não lembro. E aí nós morávamos em Manaus. Aí eu falei com Verônica, você gostaria de um dia sair daqui de Manaus? Já estamos lá casados, já tinha 5 anos ou 6 anos. Ela estava grávida de Raul, e Raul nasceu no 5º ano de casamento. A gente aproveitou bem sem filho para depois ter filho, né? Aí saí de Pioneiro para outra localidade e tal. Aí conversamos, consultamos um pouco, e ela falou: eu topo, a gente sair para onde? Aí a decisão foi para onde o comitê achasse mais importante. Aí eles acharam mais importante, dentro dessas 3 metas, Juiz de Fora, pelo fato de eu ser mineiro, eu já conhecia lá o sítio de Dona Leonor, onde tinha planos de ter muita atividade, e não ia, apesar de eu não ia morar lá nem nada, mas conhecia já a comunidade, né? Tinha alguns barrais, uma assembleia local que não se reunia, mas, enfim. Aí nós podemos ir, mas a gente queria ir com o próprio recurso, sem a ajuda da Assembleia Nacional, mas para isso nós precisamos de. Eu era diretor do Centro de Formação Profissional do SENAC do Estado do Amazonas. Aí eu falei: eu tenho que passar os encargos, não posso falar, não quero ser mais o diretor, porque não é assim que funciona, e ir embora. Então, eles pediram que eu, pelo menos, ficasse um ano passando o trabalho, treinando outra pessoa, enfim. E eu também, coisas da comunidade, né? Mas eu queria, com isso, sair com o próprio recurso. E o Comitê Nacional de Ensino aceitou e nós fomos. Quer dizer, foi uma coisa assim, meio mágica, uma história maravilhosa. A gente ganhava junto, Verônica trabalhava na Secretaria de Planejamento e eu lecionava e era diretor desse centro, do SENAC. O que nós ganhávamos, eu não lembro, digamos que era, sei lá, um salário mínimo, por exemplo. Um salário mínimo não dava nem para chegar até Belém. E a gente queria sair com o próprio recurso. Em um ano, nós passamos a ganhar 18 vezes mais. 18. Por que esse número é muito gravado? Porque a gente ainda brincava que 1 e 8 é 9. A gente achou que Barrolá ia dar 9 vezes mais. Por que 18? Verônica, ela trabalhava na Secretaria de Planejamento, surgiu uma lei que, quando o funcionário substituísse outro coordenador, ganhava o seu próprio salário, a sua própria. Como é que chamava a remuneração? Era tipo um adicional que o coordenador ganhava Gratificação? uma gratificação. Gratificação. E ganhava a gratificação do coordenador. Então, só aí, Verônica quase que dobrou o salário, porque ela começou a substituir todo mundo. Aí o pessoal já achava que Verônica tinha alguma coisa com político, porque é só ela que substituía. Eu já era diretor do SENAC. Nessa época, eu estava como supervisor do SENAC e passei a ser diretor.
O diretor teve lá, porque quem decide salário de diretor de Senac é a Câmara Municipal, na época. Eles resolveram simplesmente aumentar o salário do diretor. E eu trabalhava num horário que eu tinha adicional noturno. Olha, foi tanto dinheiro que apareceu, e aí nós começamos a vender as coisas para mudar. E aí tinha um barrai que ia casar. E aí nós combinamos que você não quer comprar a nossa casa? Nós morávamos num apartamento. Ele falou, como assim comprar a sua casa? Ele falou, você não vai casar? Você tem poltrona? Não. Você tem cama? Não. Você tem guarda-roupa? Não. Compra tudo isso de nós dividimos em 10 parcelas, você paga em 10 prestações, mas nós vamos usando. Quando terminar as 10 parcelas, nós vamos mudar para Juiz de Fora. E nós conseguimos que o aluguel do apartamento, conversamos com o proprietário, passasse do nosso nome para o nome dele. Então você vai simplesmente casar e vir com a esposa já com o apartamento montado. Ele falou, ele adorou, é o Mário. O Mário hoje, Barrai foi membro do Corpo Auxiliar. O Mário adorou. E pronto, aí mais dinheiro. Olha, nós chegamos, resumindo, nós chegamos Juiz de Fora, podendo não trabalhar, nem eu, nem Verônica, se a gente não conseguir esse emprego, durante 2 anos. Só que em 15 dias nós arrumamos emprego. Então, quer dizer, agora, por que eu estou contando isso? Eu não tenho ideia. Por que por que eu entrei nessa história? Mas é isso que, às vezes, a gente fica muito pensando no outro, pensando o que o outro vai pensar. Não tem nada disso, é consulta. E nesse período que nós já tínhamos decidido tudo isso, nós recebemos, 15 dias antes, era isso que eu queria finalizar, nós recebemos uma carta da Assembleia Nacional, 15 dias antes de mudar, com tudo isso que eu contei, em vez de ir para Manaus e para Brasília, para eu trabalhar na Escola das Nações, que é outra história que eu só não vou contar, que eu fiz pedagogia e administração para dirigir a Escola das Nações com a Sul, que na época ela era uma das diretoras da escola, e Janine. Então, eu falei, mas como a gente preparou durante um ano, nós estamos nos preparando para Juiz de Fora. E aí a decisão também é outra história, mas chegamos em Belo Horizonte e sentamos um de um lado da mesa, outro do outro, eu e Verônica. E aí nós tínhamos que decidir para o dia seguinte, que passei por Brasília, consultei com os diretores, né? E para tomar a decisão. Então a gente fez uma sessão lá de meia hora de orações e falei, agora nós temos que decidir. Mas se eu falasse para onde, ou Brasília ou Juiz de Fora, podia influenciar ela. Se ela falasse, podia me influenciar. Então nós fizemos como se fosse uma eleição. Ele escreveu num papelzinho o nome da cidade e eu também. E colocamos no meio da mesa. Quando ela abriu, a cidade que ela escolheu foi a mesma que eu escolhi, Juiz de Fora. Aí nós fomos felizes para Juiz de Fora. René, nosso filho do meio, queria matar a gente, porque a Escola das Nações, ele ia aprender inglês. Hoje ele mora nos Estados Unidos, né? Mas assim, para as crianças, a vantagem era Brasília, e não Juiz de Fora. Então é isso, sabe? Tudo é consulta, tudo é fruto de consulta. Se tem uma consulta bem feita, se tem um respeito do casal, um com o outro, sobre a decisão, e fazem orações e pede guia, eu acho que a decisão é só felicidade. E se não for, vai ter jeito de consertar pelo caminho, né? Eu sempre lembro daquela frase que eu não estou lembrada agora, mas par ou ímpar, não importa o que vier, né? O que vier vai dar certo. Exatamente, exatamente. Gente, no começo desse nosso episódio, que foi maravilhoso, nós não apresentamos vocês, vocês é que se apresentaram. Nós também aqui não despedimos de vocês, vocês é que se despedem. Mas antes de despedir, um beijo no coração de cada um. Estamos super gratos, honrados por essa gravação desse episódio de vocês. Muito obrigado por compartilhar um pouquinho dessa experiência de vida de vocês. Que Deus continue abençoando essa linda família que vocês têm. E pode despedir. Queremos também agradecer, né, os nossos espectadores que se inscreveram no canal, aqueles que não se inscreveram, que se inscrevam. E
Muito obrigado mais uma vez por vocês terem aceito esse nosso convite. Muito obrigado pela essa oportunidade, pela essa conversa, né? Que foi de vários assuntos, né? Então, mas era muito bom. Eu estou muito feliz de ter participado. Muito obrigado. Eu agradeço, Fadinha. É sempre um prazer ver você. Eu acho que a gente que está no Nordeste fica um pouco isolado, né? Mas é gostoso ouvir seu podcast, porque a gente vai vendo a experiência dos barrais do Brasil todo, dos jovens, dos adultos, dos casais, alguns que a gente conhecia, outros que não. Eu queria parabenizar por esse trabalho que você está fazendo. Acho que vai ficar para a história, né? Para a recordação. E espero que esses 1.000 inscritos cheguem logo. Eu quero ver esse negócio. Eu sou engenheiro, quero ver o negócio resolvido. Vamos ver se a gente chega logo nesses 1.000 que você tanto pede a todos para chegar. Agradecer e pedir desculpa se não, eu fico pensando, meu Deus, o que a gente trouxe de novidade? Nada. Não, Mas, com de qualquer certeza. forma, foi um prazer estar aqui com você. Tá certo, muito obrigado. Os 1.000 inscritos, só uma explicação. Os 1.000 inscritos é porque quando chega a 1.000, o YouTube começa a reconhecer que esse programa é de muito interesse, tem 1.000 pessoas inscritas. E aí começa a divulgar. Hoje mesmo, apesar de só ter 500 e pouco, quando a gente entra no YouTube e vai fazer alguma pesquisa, às vezes aparece um podcast. Eu fico todo feliz, falo, olha, nosso podcast. E isso faz o quê? Com que esses ensinamentos, essas experiências, como o Bahá'í, seja divulgada, difundida para outros cantos, né? Um beijo bem grande para vocês. Muito obrigado, viu? Beijo. Venham visitar Recife quando quiserem, viu? Quando Isso, a puderem. Recife é muito linda, a nossa Veneza brasileira. Esse pessoal que fica gozando de nordestino não incomoda, não. Eles não sabem de nada. O meu amigo aqui falou, não é Veneza brasileiro. Veneza é Recife italiano. Ah, muito bem, muito Um bem. espírito bacana, Muito né? bem. Tchau, gente. Tchau.